Boa tarde, eu sou Fernando Capês, está começando o Linha de Frente desta segunda-feira, ininterruptamente seguindo do Pânico, hoje dia 9 de outubro de 2023. Nossos convidados são a cientista política Deise Chiocari, Dr. Cristiano Vilela, professor Ricardo Rousse e o nosso comandante Robson Farizato. Nós estamos aqui aguardando, estamos aí com cobertura ao vivo, direto, prosseguindo de onde estávamos no Pânico. Exército israelense nesse momento bombardeando Gaza, estamos acompanhando aqui imagens ao vivo. Vamos lá. O grupo palestino Hamas realizou então um ataque surpresa, como já é de conhecimento público, em Israel. O ataque foi realizado no sábado, dia 7 de outubro. Ao reivindicar a autoria da ação, afirmou em comunicado que é uma resposta, abre aspas, à agressão sionista. Ao vivo o bombardeio, estamos aqui ao vivo o bombardeio, estamos acompanhando o bombardeio nesse momento. Muito bem, enquanto nós acompanhamos, o governo israelense, em razão deste ataque realizado no dia 7 de outubro, exatamente 50 anos e um dia após a guerra do Yom Kippur, após o ataque surpresa desfechado pelo Egito e Síria na guerra do Yom Kippur, exatamente 50 anos e um dia após o início da guerra, Israel recebe o mais contundente ataque interno desde então. Bom, o governo israelense, em resposta, declarou guerra e agora realiza operações de retaliação. Já são 3 dias consecutivos de guerra. Israel lançou mais de 500 ataques aéreos e ataques de artilharia contra a faixa de Gaza, que é uma parte da Palestina controlada hoje pelo grupo Hamas. Ao menos um deles atingiu o campo de refugiados no norte do enclave. Como não poderia ser diferente, o número de mortos do bombardeio é grande, porém ainda incerto. De acordo com o jornal The Washington Post, as forças israelenses planejam ataque terrestre massivo em Gaza nas próximas 48 horas. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, determinou um cerco completo da faixa de Gaza. Segundo Gallant, a eletricidade, alimentos e combustível e água não serão fornecidos ao local. Abre aspas. Estamos lutando contra os bárbaros e responderemos de acordo. Fecha aspas. Muito bem. Vamos abrir então o debate. A questão que se coloca então é a seguinte, eu vou começar com o comandante Robson para fazer a sua análise. As perguntas que eu queria colocar em primeiro lugar é a seguinte: houve falha operacional de inteligência, de informação das forças de Israel, dos serviços de informação Mossad, Shin Bet? Houve falhas de informação e de segurança que permitiram esse ataque surpresa? Quais seriam as repercussões com relação ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em razão desse ataque? E se essa resposta, uma resposta justa, Israel tem direito de se defender contra esse ataque bárbaro, ela corre o risco de provocar um grande número de efeitos colaterais, de inocentes mortos também, se for um ataque massivo, um ataque não pontual, um ataque sem inteligência, orientando a forma de retaliação. Qual a sua avaliação de todo esse triste episódio, tristíssimo, lamentável, desde o dia 7 de outubro? Boa tarde, Capês, boa tarde, Deise, boa tarde, Cristiano, boa tarde, Ricardo, boa tarde, ouvintes da PAN. Bom, vamos por partes, né? Pode ter havido uma falha de inteligência. Comandante Robson, enquanto você vai falando, eu gostaria que você também, as imagens estão ocorrendo nesse momento, Israel está contra-atacando, está bombardeando. Se você também, à medida que for falando, vai narrando aquilo que está acontecendo para que o nosso espectador possa acompanhar ao vivo, minuto a minuto, tudo aquilo que está acontecendo. Com a palavra, Robson. Perfeito, Capês. O que nós estamos vendo aí, né, são imagens de Gaza. As Forças Armadas de Israel estão bombardeando a região. Lembro que Gaza é um território muito pequeno e densamente habitado. Então, as chances que você tem aí de atingir um alvo não militar
elas são grandes, principalmente devido ao fato que é lógico, né? Como em todas as guerras, o pessoal sempre vai mascarar objetivos militares, ativos militares, em meio a instalações civis e algumas delas até humanitárias, como hospitais, etc. Isso sempre aconteceu e faz parte da história das guerras, embora seja, lógico, um crime. Vamos pegar esse problema aí da inteligência. Pode ter havido falha da inteligência? Eu não sei se houve uma falha do serviço de inteligência, seja aí o Shin Bet, o Aman, que é o serviço de inteligência militar, o Mossad, que eu acho que não seria tanto a área dele aí, a faixa de Gaza, mas ou houve, né, uma falha. Nós estamos acompanhando imagens ao vivo da faixa de Gaza. Nesse momento você vê algumas fumaças ao lado direito, ao lado esquerdo, uma iluminada em vermelho, porque com a interferência da iluminação, ao lado esquerdo também. Nesse momento, Israel faz bombardeios intensos na faixa de Gaza. Ainda não há informação sobre fatalidades, mas claro que haverá um grande número de mortos. O comandante Robson vai comentando aqui. Nesse momento, claro, o reconhecimento do direito de reação de Israel contra a barbárie que sofreu e a preocupação de que inocentes, mulheres, crianças não sejam atingidas nessa reação massiva. Olha aqui as explosões relampejando. Vai falando com o comandante Robson e a todo momento vamos narrando aquilo que está acontecendo. Perfeito. O que mais me deixa assim intrigado é que eles ainda têm eletricidade na cidade, né? Não sei se são geradores aí, mas a gente vê a cidade iluminada ainda. É uma coisa assim bastante intrigante. Agora a gente vê, nós observamos aqui, Robson, são 2 milhões de pessoas numa faixa extremamente estreita. Gaza é uma enorme favela a céu aberto. Exato, é uma favela a céu aberto, cheia de prédios, edifícios, com uma aglomeração muito grande de pessoas. E o Hamas coloca seus equipamentos de rádio, transmissão, em alvos onde existem pessoas inocentes, civis. Então, qual o risco de que nesses bombardeios ocorra mortes de pessoas inocentes e, ao mesmo tempo, nós estamos analisando aqui eletricidade. Como se cortar água, luz, esgoto, vai penalizar também a população. É um momento em que as forças de Israel devem ter bastante planejamento para evitar também que haja uma reação que atinja inocentes, não apenas os criminosos do Hamas. Robson. Olha, o ministro da Defesa de Israel, que é o Yoav Gallant, ele falou que Israel faria um cerco completo, cortariam aí fornecimento de água, eletricidade, etc. Lembro que Gaza é muito dependente de Israel. Mas eu acho que talvez uma das maiores... Olha, outra explosão. Vamos, aproveita, gostaria que você fosse narrando as imagens. No chat o pessoal está pedindo, os nossos espectadores que nos acompanham pelo YouTube, pela rádio, pela televisão, estão pedindo que a gente faça uma narrativa do que está acontecendo nesse momento. E você vê, as explosões estão ocorrendo com espaço de tempo, um espaço de tempo muito curto entre elas. A gente não sabe ainda, no momento em que ocorre aquela explosão, não sabemos ainda os edifícios que estão se desabando, caindo, está escuro. O que você faz dessa vez? Que tipo de bombardeio, que tipo de equipamento, de bombas, de mísseis ou de aviões que Israel está utilizando para fazer esse tipo de bombardeio, Robson? Bom, Capês, é difícil a gente ter um painel completo porque a câmera ela tá fixa no único lugar. Mas Israel tem excelentes sistemas de mísseis e bombas guiadas aí, disparadas, seja por helicópteros, por jatos ou por sistemas de artilharia, e eles têm condições de atingir alvo com precisão. Mas o que não quer dizer isso, você nunca vai conseguir eliminar os danos colaterais numa guerra, é impossível. Por que isso? Porque por mais preciso que seja aquele disparo, por mais guiagem que tenha um sistema de bomba, e hoje os sistemas de guiagem por GPS ou por guiamento inercial, eles têm uma precisão de metros, mas você não sabe efetivamente o que tem lá dentro. Ninguém tem 100% de certeza. Robson, o nosso Cristiano Vilela quer lhe fazer uma pergunta, por favor, Cristiano. Boa tarde a todos da mesa e a todos que acompanham a linha de frente. Professor Robson, uma coisa que eu fico me perguntando agora ao longo desses 3 dias seria fazendo talvez um comparativo entre os episódios que nós tivemos envolvendo Israel, envolvendo o mundo árabe em 1967 e 1973 com o episódio de agora. Já é possível fazer um comparativo? Pode-se dizer que nós estamos vivendo um novo marco histórico nesse contexto de briga, de guerras e de invasões envolvendo Israel e o povo árabe de uma forma geral? Sem dúvida, Cristiano. Eu penso assim, primeiro que o número de mortos Olha agora, uma grande explosão.
explosão nesse momento. Sim. Acontece mais uma grande explosão nesse momento. Ainda não se tem notícia, informação sobre o número de vítimas, mas Israel continua bombardeando intensamente postos e pontos em Gaza, e o que preocupa é que há uma grande aglomeração, uma densidade demográfica muito grande, muitos prédios, e não é possível distinguir ali onde estão os terroristas, onde eles estão misturados a alvos civis. Robson respondendo a pergunta do Cristiano Vilela, Ricardo Rosa a qualquer momento, desde Chocari entrando também. Bom, o que acontece é o seguinte, o número de mortos de Israel nessa operação já se aproxima ou superou o número de mortes na Guerra dos 6 Dias de 1967. Na Guerra dos 6 Dias, Israel perdeu entre 750 e 900 vítimas mortais, né? Vítimas de mortes mesmo. E nessa guerra já está se aproximando disso. Eu não sei ainda o total de número de mortes israelenses. O que há em comum dessa guerra com a guerra de Yom Kippur em 1973? Ela tem uma coisa em comum. Primeiro, os árabes alcançaram a completa surpresa. Segundo, usaram táticas e estratégias disruptivas em relação ao poderio israelense. Em 73, os egípcios, eles fizeram o cruzamento do canal do Suez, que foi uma primazia em termos de engenharia militar, em termos de sapadores. Foi uma coisa fantástica, cobertos por um guarda-chuva de mísseis SAM soviéticos na época, né? E isso aí foi muito ruim para Israel. Por quê? Tanto em 73, os israelenses se fiavam na linha Bar-Lev. A linha Bar-Lev era uma linha estática no deserto, idealizada pelo ministro da Defesa da época. Outra explosão. Acontece outra explosão, mais uma explosão nesse momento. E agora, intensificando os ataques de Israel à faixa de Gaza. Robson, por favor. Vai ser ininterrupto isso daí, né? Vai ser ininterrupto. A gente vai ver isso aí o tempo todo agora. Mas o que acontece? Em 73, os israelenses se fiavam na linha Bar-Lev. Eles achavam que era inexpugnável. E os egípcios sobrepujaram a Bar-Lev e realmente foi uma comoção em Israel. Tanto que Robson, agora devo interromper para dividir a tela. Duas informações importantíssimas que chegam agora e aumentam o nível de preocupação. O Hamas acaba de divulgar que vai executar um refém a cada bombardeio israelense. A situação é extremamente complicada. Evidentemente, Israel não pode se dar ao luxo de negociar nesse momento, está numa situação de guerra, mas é uma situação extremamente preocupante. Esse é o anúncio do Hamas, ao mesmo tempo em que Israel acaba de anunciar que nas próximas 48 horas irá convocar 300 mil reservistas, uma convocação sem precedentes na história de Israel, nem mesmo na Guerra dos 6 Dias em 67 e na Guerra do Yom Kippur em outubro de 73 ocorreu tamanha convocação. É possível, inclusive, que brasileiros que integram o exército israelense sejam convocados e já estão de prontidão também. Momento em que os bombardeios continuam e a análise é feita pelo comandante Robson a partir de uma pergunta do Cristiano Vilela, estabelecendo um paralelo entre a Guerra dos 6 Dias de 67, a Guerra do Yom Kippur de 73 e esse estilo de ataque em forma de guerrilha pelo Hamas. Robson. Bom, então, continuando, eles se fiaram na linha Bar-Lev, ficaram nessas posições defensivas, os egípcios sobrepujaram no Sinai e os sírios através de Golã. A situação ficou tão crítica que dizem até hoje que a ministra Golda Meir mandou armar os jatos com armas nucleares. Israel só não foi destruído daquela vez porque pressionado, né, o secretário da Defesa, que era Harry Kissinger, ele instou o presidente Nixon a fornecer armas para Israel. Todos os estoques americanos na Europa foram esgotados, foram enviados às pressas para Israel. E o Sharon, né, o Arik Sharon, que na época era o comandante da Frente Sul, pôde retomar o ataque e foi em direção ao Cairo. Tem até o Dayan, que era o chefe do Estado-Maior, teria dito o seguinte, né, lá pelo 10º dia da campanha, a Golda Meir chamou ele e falou assim, como é que estão as coisas? Ele falou, não tem problema. Os egípcios voltaram a ser o que eram e as nossas tropas voltaram a ser o que eram. Mas foi um milagre. Foi um milagre. Agora, uma pergunta importante. Ricardo Rosso quer fazer uma pergunta também, mas é importante pontuar o seguinte. O presidente Joe Biden anunciou um apoio militar sem precedentes a Israel nesse momento, inclusive deslocando porta-aviões. Até que ponto o deslocamento de porta-aviões e armamento pesado
pode auxiliar Israel no momento em que há uma total assimetria de forças. O Hamas, obviamente, não tem condições de encarar uma guerra frente a frente com Israel. Israel tem um dos exércitos mais bem equipados e poderosos do mundo. Precisaria de um porta-aviões, ou o Joe Biden, nesse momento, também sofre uma pressão enorme, até por ter liberado 6 bilhões de dólares para o Irã, sabendo que o Irã, no outro bombardeio, que o Irã é um dos patrocinadores do Hamas. Não, é evidente que o porta-aviões é uma coisa mais simbólica aí do que efetiva. Israel não tem necessidade, no momento, desse acréscimo de força dos Estados Unidos. Embora, talvez, eu não tenho dúvidas que se essa guerra se intensificar, os Estados Unidos vão ter que apoiar Israel, tanto em termos logísticos como em termos financeiros também. Agora... Desculpa. Então, aí pegando a esteira do teu raciocínio do Capesa aqui, qual a chance do Hezbollah entrar nisso? Essa é a grande incógnita. O Hezbollah, as milícias que existem na Cisjordânia e o Irã, né? O Hezbollah já disse que vai fazer bombardeios em solidariedade ao povo palestino e ao Hamas. Já há uma troca de tiros na fronteira. E isso na fazenda de Sheba, que é disputada também entre o Líbano e Israel. Há um risco também do Líbano sofrer um maciço bombardeio, como foi em 2006, pegando a pergunta em razão do Hezbollah intervir, como colocou bem a Daisy. Então me permite já complementar que Ricardo eu acho que Rose, na mesma linha. Na mesma linha, professor. Ricardo Rose. Irã, Egito, como o senhor vê a participação ou não desses outros países nesse conflito? A possível entrada. Momento de aparente calma, depois de uma sequência de bombardeios, vamos informando à medida que eles forem. São imagens ao vivo da faixa de Gaza, à noite, em que há alguns pontos, eletricidade ainda, iluminando prédios, provavelmente por gerador próprio, alguns prédios em chamas em outros locais, os bombardeios vão acontecendo, vão se seguindo uma simetria, e vamos lá com o comandante Robson analisando a entrada do Hezbollah na guerra, grupo apoiado pelo Irã e pela Síria, e que fica no Líbano, no norte de Israel, sul do Líbano, ali no Vale do Bekaa, e que pode provocar também um envolvimento de outros países. E já que é para falar de Hezbollah do Líbano, eu quero que você já fale, o Irã pode entrar na guerra, e aí tem Estados Unidos e Israel contra Irã, e aí com apoio velado da Rússia, envolvendo, portanto, o conflito mundial. Estamos num momento extremamente perigoso. Sim, eu vou pegar carona na pergunta do Ricardo. Eu acho que o Egito é uma incógnita nessa história. Por quê? Porque todo esse equipamento que entrou na faixa de Gaza, é difícil que a maior parte tenha vindo por mar, porque a Marinha israelense tem uma presença muito grande ali no mar contíguo à faixa de Gaza. Inclusive, existe um limite que os barcos de pesca que saem da faixa podem atingir. A Marinha israelense faz um bom patrulhamento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que esses armamentos podem ter entrado por túneis no Egito. Aquilo ali é muito poroso. Esses túneis passam cigarros, passam armas, passa imigrante legal, passa tudo que você pode pensar. Então, o posicionamento do Egito seria importante, porque se fosse fechar esses túneis através do deserto do Sinai, que é território egípcio, isso só poderia ser feito por anuência do governo do Egito. Eu não sei como eles vão se comportar na história. Vamos à segunda questão, o Irã. Olha, gente, aí é o problema mais sério disso tudo. Por quê? Porque o Irã, hoje em dia, tem a melhor força de mísseis balísticos do Oriente Médio e eles têm condições de fechar o Estreito de Hormuz em caso de necessidade. O Irã já fez, desde 2020, acho que mais de 70 bombardeios contra bases americanas no Kurdistão, isso é pouco conhecido. A outra coisa também é que a Marinha americana, ela opera no Golfo Pérsico com bastante restrições. Eu lembro que uma parte dos sistemas de guerra eletrônica, os melhores sistemas que a Marinha americana tinha operando no Golfo Pérsico, ela enviou para a Alemanha para patrulhar a Ucrânia. Então, nesse momento, eles estão com um cobertor meio curto. Se o Irã entrar nessa história, vai ficar definitivamente complicado. Então, veja só. Agora, informação. De acordo com informações obtidas pelo Wall Street Journal, líderes do Hamas e Hezbollah receberam apoio do Irã para atacar Israel. É uma notícia perigosíssima, porque se houve apoio efetivo, logístico e estrutural, necessariamente Israel terá que declarar guerra ao Irã. O aval teria sido dado durante uma reunião em Beirute, capital do Líbano, envolvendo também o Líbano.
O governo iraniano rebateu a acusação. De acordo com o porta-voz da diplomacia do país, as alegações sobre o papel de Teherã na ofensiva, abre aspas, são baseadas em motivos políticos, fecha aspas. E ainda apontou que o poder local não intervém, abre aspas, na tomada de decisões de outras nações, incluindo a Palestina. Então, o que eu acho que o Ricardo Rose estava colocando, a Deise também e o Cristiano, é o envolvimento do Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, o Hamas, que é apoiado pelo Irã. Poderia aí, no caso, envolver diretamente o Irã nessa guerra, mas o Irã nega o que pode, e Israel diz que não tem fontes ainda comprovadas do seu envolvimento. Aí estamos vendo, nesse momento em que nossa fala é interrompida, por mais bombas sendo lançadas, há ali uma espécie de um radar, um sinalizador piscando no centro da tela. Não se tem bem uma informação do que venha a ser isto aqui, deveria ser um ponto de luz iluminando para orientação de aeronaves, mas ele está piscando, não se sabe qual a finalidade disso. Robson, então, juntando aí as perguntas de todos nós, envolvimento do Hezbollah, até onde pode chegar, consequências para o Líbano com o envolvimento do Hezbollah, estender a guerra com relação ao Irã, o Irã se torna parceiro da Rússia na guerra da Ucrânia. Nós podemos estar diante, e uma outra explosão violenta agora, é um raio, foi um raio agora, não, pelo menos mal. Podemos estar diante de uma guerra de grandes proporções e podemos estar diante do momento de maior perigo para a humanidade desde a crise dos mísseis de Cuba de 1962? A gente está vendo aí que realmente as coisas estão saindo do controle, né? Os Estados Unidos está deixando de ser a potência unipolar e a gente vai ter um mundo mais... Quem está nos acompanhando pela rádio, vocês vão escutando barulho de sirenes, os bombardeios estão ocorrendo. Nós estamos aqui ao vivo com uma tela mostrando os bombardeios, incêndios em pontos vários da faixa de Gaza, fumaça levantando, o que aponta destruição de prédios, de edifícios, tudo escuro, alguns pontos iluminados, provavelmente por gerador próprio, e o nosso comandante Robson está fazendo uma análise das possíveis consequências disso. Lembrando aqui que Israel convocou 300 mil reservistas, é a maior convocação da história de Israel, nem nas duas grandes guerras de 67 e 73, Guerra dos 6 Dias e Yom Kippur, houve uma convocação como essa. É possível que brasileiros sejam chamados e convocados, já estão em prontidão para irem até Israel se engajar nessa guerra. Os Estados Unidos declarou apoio e deslocou o porta-aviões, mais uma bomba violenta nesse momento, mais uma explosão violenta. E o Hamas ameaça matar reféns, um refém para cada bombardeio. Todo esse imbróglio, toda essa tragédia que vem acontecendo, o comandante Robson está analisando aqui. Isso me parece ser defesa antiaérea, né? Defesa antiaérea inverno. Robson, vai fazendo a narrativa, por favor. Agora estamos com imagens recuperadas. Faz uma avaliação e, ao mesmo tempo, Robson, em que as imagens vão se passando, são algumas recuperadas, outras ao vivo, queria que você descrevesse o que está acontecendo, há pessoas que estão no rádio também nos acompanhando, e fazendo uma análise macropolítica disso. Hamas, Irã, Rússia, Perfeito. Por favor. Olha, o Capês, basicamente, o que os israelenses vão buscar fazer? Né? Atingir centros de comando, depósitos de armas, centros de comunicações, quartéis, centros de treinamento, qualquer outro local que tenha alguma emissão eletrônica e que indique, né, uma movimentação militar, uma atividade de comunicações militares ou de envio de imagens, etc. Mas é muito difícil, eu não sei até que ponto o levantamento de inteligência de Israel é preciso. Agora, uma coisa é certa, né? Se o número de baixas e pela intensidade do ataque que você está vendo aí, acredito que vá ser alto, se o número de baixas entre civis da faixa de Gaza for expressivo, vai ficar muito difícil a situação para Israel, por dois fatores. Primeiro, porque favorece o futuro recrutamento do Hamas. A revolta ela gera mais engajamento. Essa é uma coisa. E a outra coisa também é a opinião pública internacional. Eu preciso lembrar... Agora, são agências, quando vocês veem aqui na tela toda essa escuridão, são imagens ao vivo.
Quando imagens da luz do dia são imagens recuperadas, o comandante Robson vai fazendo a sua análise e as imagens vão se alternando. É porque alguns incêndios vão durar até o dia, né? Quando você atinge um depósito de combustível, quer que seja que você atinge diesel, esse incêndio vai durar uma boa parte da noite aí. Agora, o problema que Israel vai enfrentar aí na faixa de Gaza são os túneis, né?